Bem-vindos a mais um Segundas da Palavra com o Reverendo Homer Cardoso. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui para ouvir e para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Pai. Derrama a Tua unção sobre o Seu servo, Reverendo Homer, para que ele fale aos nossos corações, para que seja a Tua boca falando aos nossos corações, às nossas almas, Pai, para que nós realmente sintamos a Tua palavra entrando nos nossos corações, para que nós possamos praticá-la, Senhor, e sermos abençoados por Ti. É que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, estamos de volta para mais umas Segundas da Palavra, avançando um pouco mais no estudo do reino, sobre o rei Davi, no segundo livro de Samuel. Lembrando que esse livro ele retrata especificamente a vida de Davi, do momento em que ele assume o reinado com a morte de Saul, até o final do seu reinado, pouco antes dele passar o reinado para Salomão, seu filho. Nós já estudamos a primeira parte, quando Davi ele é ungido como rei entre a tribo de Judá. Os anciãos de Judá o ungem como rei e ele começa a reinar durante 7 anos ali na cidade de Hebrom, que seria a capital, digamos assim, da tribo de Judá. E depois nós vimos que após a morte de Isbosete, ele é ungido como rei em todas as tribos, em toda a nação de Israel.
Davi estabeleceu seu reino. Ele tem agora aquela mesma turma que estava com ele desde a caverna de Adulão, que tem o acompanhado por todo o tempo como sua guarda pessoal, mas também como o exército de todo o império. Então aqueles homens que à luz da sociedade não tinham mais utilidade nenhuma, agora se tornam a principal fonte de segurança, o ministério do rei Davi. Nós já vimos que Davi apaziguou a liderança e de uma forma muito honrosa. Ele mostrou que a justiça do seu reino não seria baseada em vingança, mas em uma atitude de nobreza, de gratidão, quando ele honra a família de Saul e, de uma certa forma muito especial, mesmo depois da morte de Isbosete, ele procura e encontra Mefibosete, filho de Jonatas, para poder honrá-lo, devolver a propriedade de Saul a ele e tratá-lo com dignidade. Vimos em Davi uma pessoa dedicada a construir uma capital do império, Jerusalém. Jerusalém foi conquistada e foi edificada para ser o local do rei, e o primeiro sinal de que Davi havia sido reconhecido como rei pelas demais nações veio de Irão, rei de Tiro, que edificou um palácio de cedro, vamos dizer assim, com o que tinha de melhor, com os melhores trabalhadores, como uma forma de presente para aquele rei que ocupava agora a liderança sobre a nação de Israel. Então nós vemos um Davi estabelecido, nós vemos um Davi que está já no trono, governando, vendo a cidade crescer interna e externamente, e vemos o seu exército ganhando lutas contra todos aqueles que ainda resistiam ao seu chamado, resistiam àquilo que Deus estava fazendo através de Davi, né? Hoje nós chegamos no capítulo 10. E esse capítulo 10, ele narra um momento muito interessante. Parece que Davi, ele ao assumir o trono, ele sente a necessidade de mostrar gratidão para com todos aqueles que o trataram bem durante todo o tempo de luta, de angústia da sua vida, e também, por que não dizer, aqueles que entenderam e compreenderam o seu chamado. Davi não apenas estava querendo fazer as pazes ou fazer com que o povo de Israel ficasse em paz. Ele queria também honrar aqueles que entendiam isso, que estiveram ao seu lado. E esse capítulo começa com a atitude de Davi em relação aos filhos de Amon. Olha o que o texto diz no versículo 1. Depois disso, depois de quê? Depois de todas essas situações que eu narrei, Davi estabelecido, estando no trono, morreu o rei dos filhos de Amon, de Amon, dos amonitas. E em seu lugar reinou Hanum, que era o seu filho. Então o que Davi disse? Serei bondoso com Hanum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. Naquele momento, Davi, em algum momento do seu passado, ele olha e percebe que Naás, da mesma forma que Aquis, rei dos filisteus, ele foi um rei bondoso, que estendeu a mão, que cuidou de Davi. Quer dizer, naquele momento de perseguição, naqueles momentos de dificuldades, ele poderia ser uma presa fácil. Entretanto, alguns nomes, algumas pessoas, mesmo não sendo do povo de Israel, foram bondosos com ele, lhe deram cobertura, lhe deram trabalho, lhe deram pão, lhe deram água, lhe deram segurança. E ele vê agora que morreu um desses reis chamado de Naás. E ele resolve agir de forma bondosa para com o filho de Naás, que assume o trono. O que ele faz? Ele manda uma comitiva para consolar Hanum por causa da morte do seu pai. Olha o versículo 3, o que diz, né? Versículo 2 no finalzinho. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Poderíamos dizer,
olha que bonita atitude de Davi, não é verdade? Ele viu que um rei estrangeiro faleceu e esse rei foi bondoso com ele no seu tempo de estrangeiro. Então nada melhor do que levar uma palavra de saudação, levar uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de amizade. Só que isso é exatamente o ponto de partida para um grande problema. Vamos lembrar, Davi agora já não é visto mais como aquele forasteiro que não tem uma pátria, que não tem um país, que não tem uma nação e que está sendo perseguido pelo seu povo. Davi agora é o rei daquela nação que perseguiu os filisteus, perseguiu os amonitas, perseguiu os moabitas, que sempre nas guerras dentro da região de Canaã, eles venceram e eles levaram muitos daqueles povos à escravidão. E Davi agora é o rei deste povo. Então, assim como o povo de Israel teve alguma dificuldade de compreender internamente que Davi não era o usurpador do trono de Saul, mas Saul era quem o perseguia, porque Saul tinha convicção de que Deus havia falado para ele próprio, para Davi. Todos que estavam ao seu redor sabiam que o reino passaria para Davi e não para Jonatas ou para um de seus filhos. Então Saul queria eliminar Davi, mas o povo de Israel entendia que Davi queria tomar o trono de Saul. Agora a situação é inversa, né? Davi, ele está sendo grato a um povo, a uma pessoa que lhe estendeu a mão no seu momento de angústia, nos seus momentos de dor, porém ele é visto por este povo como o rei daquela nação que já os escravizou, que já pesou a mão sobre ele, e é claro, temos que entender, Naás, que sabia toda a verdade, estava morto. Quem estava ali era Hanum, que provavelmente já não sabia mais essa história acerca de Davi. Então Hanum vai ouvir conselhos. E é muito interessante essa ideia, porque a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas muitas vezes a gente procura muita gente que pensa de uma forma só. O que o texto diz aqui? Veja, versículo 3. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Hanum o seguinte. Então, os príncipes se reuniram, chegaram a uma opinião e deram um conselho. Então, de fato, Hanum escuta um conselho, apesar de serem várias pessoas. Qual foi o conselho que ele ouviu? Ele ouviu: o Senhor pensa que foi para honrar seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Observe que, apesar da boa intenção de Davi e apesar da certeza que o próprio Hanum talvez tenha no coração, porque se Davi foi bem tratado por Naás, seu pai, ele certamente deve ter ouvido alguma história, alguma coisa, porém aquilo não era convicção no seu coração. Então ele ouve os seus príncipes, seus conselheiros, aqueles que são mais próximos a ele, e o que eles lhe falam é que aquela ação de Davi não parecia aos seus olhos ser uma ação agradável. Ela é uma ação mal compreendida. É como se Davi estivesse levando consolo, porém eles entendem como muito estranho um rei de uma nação que já nos escravizou, um rei de uma nação que tem problemas sérios, né, conosco, querer nos trazer uma palavra de consolo. Com certeza ele está criando armadilha para cima da gente. Gente, é muito importante a gente entender algumas coisas, né? Histórias acontecem e deixam marcas na nossa vida. Muitas vezes a gente está tendo uma ação e a história que foi contada a respeito de nós vai fazer com que sejamos interpretados de uma forma até mesmo oposta. Nesse caso, a intenção boa de Davi não estava em acordo, em concomitância com aquilo que eles ouviram falar de Israel. Perceberam? Então os príncipes, quando passam essa visão para Hanum, ele fica assustado entre acreditar em mensageiros de Davi,
que ele pode até ter ouvido, recebido bem, e acreditar, né, nos príncipes que conhecem a história de Israel, é muito mais fácil acreditar nos príncipes, né? Então, uma vez que eles compreenderam mal uma ação, eles deram um conselho mau. O conselho foi mal intencionado. Qual foi o conselho? O conselho dado por eles foi que Hanum mostrasse a Davi que identificou a ação dele de querer espionar a terra e fez o que tinha que fazer. Olha o que aconteceu no versículo 4. Então Hanum pegou os servos de Davi, raspou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura da cintura, das nádegas, e os mandou embora. Então ele pegou a metade da roupa, cortou até essa região, né? Rapou metade da barba e mandou embora. Olha, gente, você pode até dizer assim, mas a roupa é fácil, eles arrumam outra no caminho. Tudo bem, mas a situação foi bem humilhante. E a barba? Não tem jeito. Quando você raspa essa metade, naquela época não era só pegar um aparelho de barbear e fazer o restante. A barba era sinal de dignidade, de honra. Chegar com tanto a cabeça rapada quanto a barba, tudo, é sinal de humilhação. O que ele fez? O rei Hanum humilhou publicamente e expôs essa humilhação para ser levada até Davi. E expulsou esses mensageiros que estavam na sua terra. O que aconteceu no versículo 5? Davi, quando ficou sabendo disso, mandou mensageiros ao encontro deles, porque eles estavam muito envergonhados. E o rei disse: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo e depois venham para cá. A humilhação feita para eles era tão grande que nem chegar na sua própria casa lhes era aconselhável. Era como se tivesse expondo a nação de Israel, a atitude do palácio do rei, todos a um escárnio de altíssimo nível. Em outras formas, se fosse trazer isso para hoje, seria uma provocação internacional, uma ameaça de guerra que vocês sabem que trazem profundos transtornos. Bom, era de se esperar que Davi não iria ficar de braços cruzados diante dessa atitude. E aquela mensagem que era para ser de consolo, de conforto e uma amizade, imediatamente se torna em uma guerra. Davi então reúne os seus soldados por ódio, né? E é muito interessante a sequência do texto, porque diz assim: quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, o povo de Amon ficou sabendo que Davi sentiu-se extremamente irado, né, com aquilo que foi feito com os seus consoladores. E então eles resolvem recorrer a uma ajuda. E olha o que ele diz. Eles mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Joab e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei Maca e 12.000 de Tobi. Vamos lá, 20.000 sírios, 1.000 de Maca e 12.000 de Tobi. Total, 33.000 soldados contratados para se precaverem diante de uma ofensiva de Davi, que na verdade foi provocada pelo próprio Hanum, né? Hanum. Já pensaram quantas vezes a gente toma algumas atitudes na nossa vida e não mede as consequências ou o gasto que vamos ter para consertar os nossos erros? Mais ou menos assim, parando aqui para uma reflexão. Se eles imaginavam que Davi estava vigiando a terra e tivesse a intenção de se defender, talvez fosse muito mais adequado enviar os mensageiros sem dar-lhes a visibilidade de tudo que era inseguro, né? Mandasse de volta e aguardassem o momento certo. Eles poderiam até preparar o seu próprio exército, mas eles humilham como que provocando uma guerra. E agora eles imediatamente têm que procurar contratar pessoas para lhe defenderem, porque eles não têm capacidade de se defender contra Davi.
Então, os filhos de Amon, depois disso tudo, eles saíram e se prepararam para a batalha. Quando Davi soube disso, ele enviou, e é bom saber, entender bem essa sequência. Davi manda os mensageiros, esses mensageiros são humilhados. Davi sabe da humilhação e arruma uma forma de honrar essas pessoas, evitando que eles cheguem em sua casa. Hanun sabe que Davi ficou com ódio e ele contrata um exército. Davi fica sabendo que eles contrataram um exército e envia Joabe. Então perceberam que todas as ações de Davi são ações de reação planejada e plausível àquelas atitudes que estão sendo tomadas por Hanun. A atitude de Davi foi de honra, mas ele tratou com desonra. Diante da desonra, ele restaurou a honra dos seus mensageiros. Mas Hanun contratou e declarou guerra com soldados contratados. Davi então se defende enviando o seu exército e pronto, a batalha está montada. Uma ação mal compreendida, um conselho mal intencionado, uma visão equivocada do seu próprio poder. Ele percebeu que não tinha poder para isso, então ele contrata amigos, e aí nós vamos descobrir no decorrer da história que, além de tudo, ele tem um grande problema. Ele contrata amigos que são amigos infiéis. O resultado aqui é que ocorre uma batalha, e na batalha Joabe, ele percebe que um grupo veio por um lado, outro grupo veio por outro lado, ele está no meio, então ele olha para o seu irmão e diz para Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu e você, do que nós, pulei um pouquinho o texto, Na verdade, o que ele fez? Ele dividiu em dois grupos, um grupo sob o comando de Joabe, o outro grupo sob o comando de Abissai. Joabe vai enfrentar um grupo, Abissai vai enfrentar outro grupo. Um fica com os sírios, o outro fica com os amonitas. E ali eles começam a batalha. Então, Joabe diz para Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes que você, eu irei em seu socorro. E assim eles vão à luta. E olha a palavra de Joabe para o seu irmão: ser forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que achar melhor. E o texto vai dizer que Joabe então avança com o seu povo e eles travaram uma longa batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiram, também fugiram de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir as suas tropas. E Hadadezer, que é o comandante dos sírios, ele mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates e foram, e o comandante do exército do rei Hadadezer marchava diante deles. Olha o que acontece então. Os amonitas fugiram para sua terra, os sírios fugiram para sua terra. Joabe disse: está resolvido o problema, e eles voltam para Jerusalém. Agora, os sírios que tinham sido contratados, eles se voltam contra Israel. Eles viram que perderam a guerra. Amon já não está mais, não é para proteger Amon, agora nós vamos guerrear mesmo. Então eles vão atrás dos israelitas, do exército de Joabe. Só que agora Davi fica sabendo que eles estão fazendo isso, então Davi deixa o seu palácio, reúne todo o Israel e eles saem à luta. Os sírios se puseram em ordem na batalha contra Davi e lutaram contra ele e perderam a batalha. Davi matou os condutores de 700 carros de guerra, 40.000 cavaleiros sírios, e também feriu Sobaque, que era o comandante do exército, que morreu ali. E a história termina dizendo que quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e os sírios ficaram
com medo de voltar. Joia, essa é a história. Vamos tirar algumas lições preciosas dessa história para a nossa vida hoje? Nós podemos tirar lições através de duas óticas. Primeiro eu quero pegar algumas lições preciosas em relação à postura de Hanun. E a primeira lição que eu queria tirar nesse texto é o seguinte: não precipite em agir. Eu já citei esse texto algumas vezes, eu gosto muito de Provérbios 19:2, que diz assim: não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Por mais que tenham sido várias pessoas a aconselharem Hanun a respeito da intenção daqueles conselheiros que foram a ele, Hanun ouviu uma opinião só, a opinião daqueles príncipes que não acreditavam na boa intencionalidade dos mensageiros. É interessante que o texto deixa transparecer que nem aos próprios mensageiros Hanun quis ouvir. Ele não quis saber o tipo de palavra, não quis saber se havia presentes, não quis saber a história. Davi não deve ter mandado uma comitiva dizendo assim: vai lá e diga parabéns por ser o novo rei. Seu pai morreu, nós viemos aqui dizer para você que Davi está chorando. Certamente Davi envia mais do que simplesmente palavras. Ele deve mostrar, ter provas da gratidão que ele tem pelo comportamento de Naás. Então talvez se Hanun tivesse esperado um pouco mais, procurado sondar um pouco mais, talvez uma postura simples ali seria receber os mensageiros e devolver uma mensagem de gratidão, ainda que ele tivesse suspeitas no coração. A primeira atitude dele não deveria ser a atitude de provocar de cara uma reação humilhante, né? Ele poderia ter ouvido talvez o próprio coração, ouvido outras pessoas além dos príncipes, mas não, ele ouviu, achou certo, fez, e ouvindo apenas um lado da história. Aliás, esse conselho e essa lição é muito preciosa para os nossos dias em que somos tão desafiados a ter que escolher um lado e lutar por esse lado com a vida ou com a morte, né? E muitas vezes a gente deixa de sequer considerar o lado do outro, seja do opositor ou seja simplesmente aquele que está ao nosso lado e pensa diferente em alguma opinião. Nós muitas vezes temos que polarizar. Se eu sou do grupo A, eu tenho que fazer tudo que o grupo A faz. Se eu sou do grupo B, eu tenho que fazer tudo que o grupo B faz. É muito interessante assim olhar tempos recentes em que pessoas de um determinado grupo passaram pelo Covid e tiveram internados, e opositores a eles, essas pessoas, por exemplo, escreviam nas redes sociais: fulano merece mesmo morrer, tem mais é que morrer mesmo. E depois o lado inverteu, né? E essas pessoas que estavam criticando a postura de desejar a morte porque pensa diferente, agora viram esses que estavam pedindo a morte tendo pessoas na mesma situação. E o outro lado, que condenou aquele tipo de postura, está desejando a morte desses aqui também. Então veja, no fundo, nós não temos lados diferentes, nós temos farinha do mesmo saco, como se diz aí no popular. Nós temos grupos que estão preocupados em pensar apenas no seu próprio ideal, no seu próprio ponto de vista e acreditar que isso é o certo. Essa é a postura de Hanun. E Hanun, o que ele fez? Simplesmente provocou uma guerra. Simplesmente provocou uma guerra porque ele não soube discernir de forma adequada as opiniões a serem ouvidas. A decisão dele foi tomada em um só conselho e uma só opinião. Uma outra lição preciosa que nós podemos tirar desse texto é que a humilhação nunca é uma resposta adequada para resolver conflitos. Quando você humilha o outro, você não está mostrando superioridade, você está mostrando inferioridade. Muitas vezes a gente quer mostrar o poder que a gente tem humilhando o outro. Ainda
lembro de uma situação que aconteceu há já bons anos, né? Quando tivemos um caos aéreo no país e eram filas intermináveis. Na época aquela aglomeração era comum nos aeroportos e no determinado momento a atendente de uma empresa aérea estava tentando trabalhar no meio daquela muvuca, confusão, todo mundo gritando, e alguém passou na frente de todo mundo, colocou um documento em cima da mesa, bateu e disse que queria a passagem, e ela falou para pegar a fila, e ele disse para ela assim: "Você sabe quem eu sou?" E ela imediatamente pegou o microfone e falou em alta voz para todo mundo: atenção, senhores passageiros, eu gostaria de informar que encontra-se aqui no balcão um homem que esqueceu a sua identidade, está me perguntando quem ele é, então por favor olhem para ele, se alguém souber quem é, diga para ele, por favor. E saiu do microfone, foi atender, e ele saiu humilhado, mas aquela hora é uma hora muito interessante em que a pessoa, por achar que é alguém, tentou humilhar aquela outra, mostrando a sua dignidade. E no final da história, o humilhado foi ele. Muitas vezes nós queremos agir assim com os outros. Hanun, ele, para atender o conselho e entendendo que estava sendo afrontado, ele resolve humilhar aqueles mensageiros que estavam ali enviados em nome de um rei. E ele os humilha e acha que com isso ele mostra a sua superioridade. Na verdade, ele mostrou apenas a sua inferioridade, a sua indignidade. A gente pode ver uma outra lição muito preciosa, que duas atitudes elas são de grande ineficácia quando temos um conflito. O primeiro é o excesso de confiança, o segundo é a falta de atitude. Quando nós estamos diante de uma situação incômoda, a gente confiar demais em nós pode fazer o que Hanun fez, né? A gente acha que tem tanta está tão coberto, tem tanta competência, que a gente age além da conta. Mas a gente poderia fazer um outro erro, que é simplesmente ignorar. E eu quero dar aqui a possibilidade dos príncipes terem tido razão. Se Hanun não faz nada, ele iria trazer tantos problemas quanto fazer além do que deve. Encontrar o equilíbrio nas nossas ações é fundamental se queremos agir de forma correta, termos decisões certas na vida. Esse equilíbrio ele existe quando a ação não é excessiva ou quando a falta de ação não existe. Deixa eu colocar um exemplo. Filhos indisciplinados. Se você castiga com excesso, você provoca ira. Se você não castiga, você cria um problema. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio é essencial. Aí você fala, mas qual é o ponto de equilíbrio? Vamos retroceder aqui. O ponto de equilíbrio é aquele que não causa humilhação a ninguém, nem ao pai, nem ao filho, né? E nem ao patrão, nem ao empregado, nem a você e nem a outra pessoa com quem está conversando. E é claro, para que não haja esse desequilíbrio, é necessário que você escute todos os lados. Não decida simplesmente pelo coração, mas saiba usar o coração e a razão, ouvindo aqueles que podem te aconselhar. Um outro conselho muito importante que nós podemos tirar nesse texto a partir da ação de Hanun é: amigos comprados podem sempre encontrar um preço melhor do que o seu. Então tome muito cuidado com quem você chama de amigo. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que faleceu há pouco tempo, criador de uma visão muito interessante sobre a sociedade moderna, quando ele a chama de líquida. Ele diz que tudo que nós vivemos no mundo se liquefez. E em uma das palestras ele passa uma informação muito interessante sobre a questão da amizade. Ele fala de um amigo que chegou para ele dizendo que abriu uma rede social e em um dia ele conseguiu, não lembro agora, acho que 500 amigos. Em pouco tempo ele já estava com quase 3.000 amigos. E Bauman, meditando naquela palavra, disse: olha que coisa interessante, ele estava com quase 90 anos de vida, e ele disse assim: com meus quase 90 anos eu acredito
que se eu for contar os meus amigos, eu não consigo colocá-los em duas mãos, talvez uma das mãos apenas. E aí ele faz uma importante definição sobre o que é amizade. E ele mostra que hoje o mundo transformou qualquer um que nos curte em amigos. E fala assim, cuidado, esse tipo de amizade, ele pode se desfazer também com apenas um toque. O toque de curtir faz ser amigo, mas se encontrar um outro que me apresenta uma opção maior, eu torno ele amigo no seu lugar. E é claro, a rede social tem permitido que a gente faça até mais. A gente pode até realizar aquele sonho antigo do Roberto Carlos, né? Numa música que ele compôs há muitos anos e ele cantava, eu quero ter 1 milhão de amigos. A gente pode ter 1 milhão de amigos. A pergunta é, algum deles realmente está disposto a caminhar com você até o dia da sua morte? Amigos comprados sempre vão receber ofertas melhores. E se eles são comprados, ele vai ser amigo de quem pagar mais. Então procure amigos que você não precisa pagar por eles, que sejam amigos de fato. Mas a gente pode tirar algumas lições preciosas também a respeito das atitudes de Davi. E as atitudes de Davi nesse texto são muito interessantes para o nosso dia a dia. A primeira atitude dele que mostra o cuidado e o zelo do rei para com os seus mensageiros, eu poderia dizer assim, não tenha pressa em fazer justiça. O versículo 5 diz assim, quando Davi soube o que aconteceu, enviou mensageiros ao encontro deles porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes, fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo, depois venham para cá. É como se o rei estivesse dizendo, olha só, vocês cuidem primeiro do coração de vocês, deixe a barba crescer, deixe o tempo passar, não faça as coisas em cima de fúria, em cima de ira. Eu gosto muito do texto da Bíblia que fala, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, porque esse versículo ele mostra que há um tempo para que a ira se consuma, né? Não deixar o sol se pôr significa que enquanto o sol não se pôr, ou seja, enquanto aquele tempo, aquele relógio natural está não se cumprir, você não deve agir de uma forma precipitada. Ao mesmo tempo, diz que essa ira, ela tem um prazo. É como se estivesse dizendo assim, você pela manhã foi humilhado. Então você tem até o pôr do sol para resolver isso. Não tem que ser na hora exata em que o problema aconteceu. Mas ele também não pode ficar para o dia seguinte, senão a noite vem e passa um pano em cima de todas as coisas. Mas existe esse tempo. Esse tempo é o tempo que Davi pede para os seus soldados ficarem em Jericó. É o tempo que a barba vai crescer. É o tempo que eles se reestruturam. Essa palavra deve ter chegado aos seus mensageiros como uma palavra agradável do rei, dizendo assim, olha, nós enviamos vocês para uma missão, vocês foram envergonhados, mas nós vamos honrá-los, nós vamos cuidar de vocês, nós não vamos deixar que essa vergonha que foi feita no corpo de vocês seja um motivo para vocês serem escarnecidos aqui. Então nós aguardaremos o tempo de voltar à honra para que a justiça seja feita. Em cima disso também nós poderíamos tirar uma outra lição. Honre sempre as pessoas que estão ao seu lado. Nós costumamos muito tomar as nossas decisões e agir tendo como foco principal aqueles que nos causam problemas. Davi tirou completamente aqui o foco do rei Hanum, tirou completamente o foco do que foi feito pelos amonitas e colocou o foco totalmente nos seus mensageiros. Aquele momento é um momento em que ele disse assim, para os seus mensageiros, estamos com vocês, e nós não vamos deixar, né,
deixar de honrá-los e valorizá-los nesse momento e colocar o foco no rei dos amonitas. Muitas vezes a gente magoa profundamente as pessoas que estão ao nosso lado por causa da ira com aqueles que não estão do nosso lado. A gente às vezes tem a tendência de desprezar a voz do que está ao lado, porque a gente só consegue ouvir a voz do que está distante e nos ofendeu. Uma terceira lição preciosa que a gente tem nesse texto a partir de Davi. Tenha sempre em mente que as nossas batalhas só podem ser vencidas se tivermos a bênção do Senhor. Na verdade, essa palavra não é de Davi, é de Joabe. Joabe, ele olha para Abissai e fala assim, né? Que o Senhor, Deus, faça o que achar melhor. Ele está indo para uma batalha. E é muito interessante ver esse Joabe, né? É aquele mesmo que não concordou com o rei, foi lá e matou Abner. É aquele mesmo que se levanta contra o rei, mas nesse momento ele parece que entendeu o seu papel e ele olha para o seu irmão e diz: nós lutaremos, mas a batalha só será vencida se for a vontade de Deus. E para terminar, nós poderíamos dizer: esteja sempre pronto para apoiar quando houver necessidade. Joabe tinha considerado a batalha já ganha, já estava voltando para casa, quando Davi fica sabendo que os sírios se reuniram e resolveram atacá-los. Davi não espera que Joabe tome uma atitude. Ele levanta o seu exército, vai ao encontro e guerreia, e vence os sírios na batalha, e os sírios, eles resolvem então fazer paz com Davi, né, e não voltam mais a socorrer os filhos de Amon. É muito interessante pensar nesse texto que poderia ser muito mais confortável para Davi ficar no seu exército, no seu palácio e deixar Joabe resolver os problemas. Joabe resolveria, ele é competente, ele é capaz e nós já vimos isso várias vezes na história. Mas Davi se levanta e apoia. Irmãos, amigos verdadeiros não abandonam por causa de uma oferta melhor. Amigos verdadeiros se levantam e agem, mesmo quando não há necessidades visíveis deste apoio. Eu espero que tenhamos aprendido muito nesse tempo com o rei Davi, porque a partir da próxima semana nós vamos entrar em um outro momento na história do rei Davi. Talvez um momento não tão abençoador. A gente até agora tem ouvido falar de um Davi que é um homem segundo o coração de Deus e que quase nunca faz as coisas erradas. Nós vamos começar a ver o homem que é segundo o coração de Deus, mas que também peca, também falha, também tem seus erros. E a gente precisa desde já estar preparado para que a partir da semana que vem a gente continue aprendendo a amar esse homem que Deus deixou claro na palavra de Deus, que era um amado do Senhor, não somente pelos seus belíssimos exemplos, mas também nas suas falhas. Davi não era amado por Deus por ser um homem competente. Davi era amado por Deus porque Deus decidiu amá-lo e fazer nele a sua obra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um final de semana, um resto dessa semana que começa agora, cheia da bênção e da paz do Senhor. Vamos ouvir um louvor, daqui a pouco eu volto para orarmos mais uma vez. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo,
Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então sumiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, ó vem. Ó vem, Senhor Jesus. Deus querido, Pai amado, somos gratos ao Senhor. Somos gratos porque as lições que a Tua Palavra passa para a nossa vida são lições preciosas, dadivosas, que nos fazem, ó Deus, entender, acima de tudo, como viver segundo a vontade e a soberania do Senhor. Não queremos imitar os exemplos de Hanun, que não soube ouvir de forma correta, que agiu de forma inadequada, que teve uma visão de si mesmo incorreta e que trouxe, por causa disso, guerras, mortes e uma grande humilhação para o seu próprio reinado. Queremos, ó Deus, ter esses bons exemplos em nossa mente. Saber, ó Pai, que o tempo da vingança, da justiça, não tem que ser imediato, mas tem que ser na hora que o Senhor determinar, com o nosso coração já tranquilizado e pacificado. Precisamos, ó Deus, aprender a honrar e respeitar aqueles que estão ao nosso lado, Senhor. Nos ensine a confiar plenamente na vontade do Senhor e a sermos amigos, amigos prontos para agir e dispostos a ir à luta nos momentos em que entendemos e compreendemos o nosso chamado para estar neste local. Dá-nos, ó Deus, essa visão que o Senhor tem passado para nós, na nossa vida. Que, ó Deus, sejamos como Davi, homem segundo o seu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana com a graça de Deus.